Olá, camadista, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as propriedades da ferramenta de forma elipse. É muito bacana conseguir transformar círculos em vários objetos distintos e eu vou te mostrar agora na tela do computador. A ferramenta de elipse é muito simples de utilizar. Ela é muito parecida com a ferramenta de retângulo que a gente viu na aula passada, só que ela tem algumas propriedades específicas para círculos. Da mesma forma que antes, na aula passada, a gente viu algumas propriedades específicas para retângulo. As ferramentas podem ter, então, algumas opções bem específicas, mas as propriedades são bem incomuns na sua essência. Então, da mesma forma que o retângulo, a ferramenta de elipse, você vai acessar aqui através da caixa de ferramentas, ou então aqui através do atalho F7, e você vai criar da mesma forma, clicando e arrastando para criar, então, círculos. As mesmas particularidades de criação de forma perfeita ou de alinhamento de outras formas dentro do Corel vão funcionar da mesma forma. Então, com elipse também, se eu clicar e arrastar com o Ctrl pressionado, eu vou criar um círculo, tendo as medidas de proporção perfeita, de base e altura o mesmo tamanho, a mesma medida, e assim ele forma um objeto, um círculo perfeito. E também criando o objeto com o Shift pressionado, ele vai partir, a origem do objeto a partir do centro, Você clica e arrasta, ele vai crescendo a partir do centro e criando o círculo, então, com o Shift e o Ctrl pressionado ao mesmo tempo, ele vai criar um círculo perfeito, de proporção perfeita e partindo do centro do objeto também. Algumas características específicas, aqui dos círculos. Eu tenho a opção elipse, que é essa daqui, que a gente mais vai utilizar no Corel, que é o círculo fechado, onde eu coloco um preenchimento, onde eu consigo aplicar um preenchimento e ele vai colorir normalmente. Tem também essa forma aqui que é torta. Ele cria uma abertura angular aqui partindo do centro da elipse, mesmo que ele seja oval, ele vai funcionar da mesma forma. Ele vai partir aqui do centro da elipse o ângulo da torta. E eu consigo alterar o valor, deste ângulo através deste controle aqui. Então, aqui nesse primeiro espaço, ele vai alterar o ângulo inicial, ou seja, esse aqui que está na horizontal, daqui para o sentido anti-horário. Então, se eu colocar ali um valor positivo, por exemplo, 45, ele vai mudar aqui para cima. Agora, eu vou fazer neste de baixo aqui para você ver também. Então, olha só, ele vai alterar partindo da parte ali do ponto horizontal, do ponto 0, aqui para o sentido anti-horário. Já o valor de baixo, ele é referente ao ângulo final. Então, se eu alterar aqui, ele vai mudar o ângulo para cá. Então, quanto maior o valor, mais sentido anti-horário ele vai fazer. E quanto menor o valor, ele vai deixando a torta mais aberta. Olha só. Tem também uma opção de inverter o sentido da torta. Então, olha só, esse daqui tá igual um Pac-Man, Então, eu tenho essa forma aqui, onde a maior porção é a principal, onde eu consigo colorir. E eu consigo também inverter este sentido. Então, olha só, eu vou voltar aqui e duplicar. Vou inverter, que é mudar a direção, e ele vai ficar exatamente a aparência oposta da torta inicial. Outra forma de usar a elipse também é a forma de arco, que é essa daqui. Então, ele vai ficar assim, ó, um círculo aberto, e se eu adicionar um preenchimento, ele não vai colorir, porque ele não é um objeto fechado. Para eu conseguir adicionar um preenchimento num objeto, ele precisa ter as linhas aqui fechadas. Mesmo que ele esteja bem encostadinho, olha só,
Se eu pegar aqui, converter em curva, selecionar este nozinho aqui e vir aqui nessa opção de separar o nó, separar a curva, ele automaticamente ele perde o preenchimento, ele fica nulo, porque um objeto só pode ser preenchido se ele estiver fechado. Então, o arco, ele vai acontecer isso, você só consegue manter ele aqui como um arco, você só vai enxergar e poder utilizar, né, o recurso da linha mesmo. E da mesma forma da torta, aqui também você vai poder alterar o ângulo inicial e o ângulo final, seguindo também as mesmas características da torta, com a diferença que aqui é um objeto aberto e não fechado. E para você conseguir alterar a estrutura da elipse, como eu fiz aqui, né, abrindo o nó, abrindo a curva, você precisa convertê-lo em curvas. Por isso que já aqui na barra de opções já aparece o atalho de converter em curvas. Então, antes, na forma original, né, do objeto, da elipse, você consegue só fazer as alterações que estão disponíveis aqui nessa barra de opções. Agora, para você utilizar os recursos, né, de edição do formato, da estrutura deste objeto, você precisa converter em curvas. Então, ou você seleciona aqui esta opção e converte em curvas, ou clicando com o botão direito sobre o objeto e escolhendo a opção converter em curvas. Aí sim, com a ferramenta de forma, você consegue alterar aqui ou através dos nós, movimentando, deletando ou incluindo nós, através dos segmentos, alterando a própria linha, né, já mudando aqui através das linhas, ou então através das alças de ajustes, que é quando você seleciona aqui o nozinho e aparece essas flechinhas aqui. Então, através delas, você também vai conseguir alterar a estrutura deste objeto, que agora é uma curva normal, não é mais um objeto perfeito. Agora que você já sabe trabalhar com a ferramenta de elipse, a gente vai avançando cada vez mais nessas aulas e na próxima aula a gente vai conhecer muitas formas básicas com desenhos prontos. Se inscreve aqui no canal para não perder a aula, curte esse vídeo e compartilha com as suas amigas.